falamos aqui no TJ Aparecida é sobre o governo do Ceará que pretende eliminar até 2027 os ultraprocessados na merenda escolar, tanto das escolas públicas quanto das escolas privadas do estado. Se você de casa perdeu o TJ de ontem, você pode assistir essa entrevista que eu estou falando lá no nosso canal do YouTube da TV Aparecida. Os dados são ainda mais chocantes, os dados atualizados do governo federal, eles mostram um aumento expressivo no número de crianças com obesidade atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Segundo o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, o SISVAN, do Ministério da Saúde, os casos passaram de 394 para 1.168. Para falar sobre esse assunto e os riscos, nós conversamos agora com a Stephanie Amaral, que é especialista em saúde do Unicef no Brasil. Oi, Stephanie, boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao TJ. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite para estar aqui falando sobre esse tema. Stephanie, já aproveito para te perguntar, né? Você pode explicar por que a obesidade infantil está aumentando tanto nesses últimos anos, segundo o levantamento? Claro, eu até aproveito para trazer que nesse mês também o Unicef lançou um relatório global que fala justamente sobre isso, inclusive apontando que no mundo, né, não é só no Brasil esse problema, mas no mundo, pela primeira vez, ultrapassou o número de crianças com obesidade em relação ao número de crianças com desnutrição. E no Brasil também isso pelo menos triplicou nos últimos 20 anos, né, entre crianças e adolescentes. E aí é um alerta que não é só para o indivíduo. Quando a gente, como foi a matéria anterior, né, a gente está falando com o indivíduo em relação ao que ele deve ou não deve comer, a gente precisa entender que o que a gente consome é muito um resultado e impactado pelo ambiente em que a gente vive. Então, é impactado pelas muitas propagandas que a gente vê de alimentos ultraprocessados, né, impactado pelo sabor, pela praticidade, pelo fato de que hoje no Brasil os alimentos ultraprocessados são mais baratos e mais disponíveis em termos de acesso do que os alimentos saudáveis. E tudo isso faz parte das escolhas alimentares. Então, assim, é realmente uma questão do que nós consumimos, mas que está muito ligado ao ambiente em que a gente vive. Stephanie, boa tarde. Falando justamente desse ambiente que a gente vive, na pesquisa dá para identificar, né, se esse crescimento na obesidade foi em todas as regiões do Brasil, ou então tem alguma região, algum estado que é mais atingido do que o outro? Essa é uma ótima pergunta, porque, de fato, o que a gente observa é que em todo o Brasil, isso acontece muito mais em regiões mais vulneráveis, onde tem pessoas que vivem mais próximos da pobreza. Isso porque a gente já sabe que existem o que a gente chama de desertos alimentares nas periferias, né? Então, locais, quanto mais pobre o local, mais difícil é o acesso ao alimento saudável. Isso acontece muito nas grandes cidades. Mas também nós vemos que em locais rurais, apesar de sabermos que é onde a gente tem uma produção, inclusive, de alimentos, lá a gente costuma ter também um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados que leva também tanto ao sobrepeso e obesidade quanto à insegurança alimentar. E aí eu queria trazer que também nós temos um outro quadro no nosso Brasil, principalmente em regiões norte, nordeste mais vulneráveis, que é um quadro de sobrepeso e obesidade que em conjunto com um tipo de desnutrição. Então, por exemplo, uma criança que ela não está crescendo de forma adequada porque ela não tem o nutriente para crescer, mas ao mesmo tempo ela tem sobrepeso e obesidade e pode ter ainda alguma deficiência de micronutrientes, como uma anemia. E tudo isso mostra que a insegurança alimentar, a fome, o sobrepeso e a obesidade, eles têm causas muito próximas, né? Que é essa dificuldade do acesso a um alimento saudável por causa de questões sociais. Stephanie, quais são as consequências, se a gente olhar a longo prazo, para uma criança que desenvolve obesidade desde cedo, na infância, seja para a saúde física, para a saúde mental e também para a qualidade ao longo da vida? Sim, tem impactos ao longo da vida, mas eu diria que o impacto começa hoje, né? A criança e o adolescente, eles têm aí um pico de crescimento e desenvolvimento que é atual, que é no momento que eles estão vivendo. Os impactos ali em dias, em meses, nesse crescimento e desenvolvimento já é muito importante. Então, nós hoje vemos que crianças já convivem desde criança com essas comorbidades associadas à obesidade, como doenças de hipertensão, diabetes, né? E aí isso tende a seguir ao longo da vida.
Então, trazendo consequências para a saúde, essa criança e adolescente convivendo mais tempo com essas doenças crônicas não transmissíveis e tendo que lidar com elas ao longo da vida. Isso podendo ter também um impacto na expectativa de vida, quando tiver mais velhas, né? Mas hoje também tem impacto tanto na sua saúde, no seu crescimento, pode ter um impacto no aprendizado, e aí isso também tendo um impacto na produtividade e questões de saúde mental. Acho que principalmente para adolescente, a gente sabe o quanto a saúde mental tem sido um problema, tem se tornado uma questão, né, de saúde pública. E então o adolescente também com obesidade tende a ter mais essas questões de ansiedade, de depressão, de transtornos alimentares. Então é muito necessário que a gente olhe para essa situação não só pelo futuro dessas crianças e adolescentes, mas também pelo impacto que tem na vida delas desde já. E eu diria que tratar, né, é pior do que pensar em prevenção. Então, se a gente começa as ações desde já, elas são mais tendem a ser muito mais efetivas. Perfeito, Stephanie, muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Aparecida. Precisa ficar de olho desde agora, né? Principalmente quando o bebê já criar bons costumes nas crianças, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Aparecida. Seja sempre bem-vinda. Com certeza. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Precisa ficar atento, né? A alimentação precisa começar em casa, os cuidados. A educação dos pais, hábito saudável, a gente aprende desde cedo, vai evitar justamente aquilo que a gente mostrou no começo do TJ Aparecida, que são os adultos doentes. Cada vez mais cedo as pessoas estão ficando doentes, com problemas do coração, hipertensão, enfim. Sim. Com certeza. É bom começar cedo.